Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso ACX Cast, o videocast da comunidade Amigos do CX. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Cristiano Bem, estou aqui com meu parceiro Bruno Guimarães. E aí, Brunão? Fala pessoal, tudo bem? Oi Ju, oi Cris. Pessoal, sejam bem-vindos. E vai ser mais um grande bate-papo aqui nesse dia de hoje. Pessoal, a gente está com uma convidada super especial, o Bruno já deu até um spoiler aí, é a Ju, né? A gente vai falar um pouquinho mais dela, mas antes de tudo a gente tem dois recadinhos para vocês. Primeiro, não sei se todos sabem, mas a gente tem os nossos livros da comunidade. A gente tem um livro Experiência do Cliente, Experiência do Colaborador e agora que está saindo do forno também, Experiência do Paciente. Então, se você quiser mais informações sobre o livro, é só acessar o QR Code que está aparecendo aqui na página. E a Ju é uma das coautoras do livro Experiência do Cliente, então o capítulo está muito, muito, muito bom, viu? A gente vai trazer um pouquinho do seu capítulo, né, Ju? Vamos. Mas também nesse papo. Quem não tem o livro, compre, leia, porque tá muito bom. Legal. E um outro recado super importante, a gente já está em 2023 e está vindo aí o nosso Wall Summit, a terceira edição do Wall Summit, que vai ser no Cine Marquise, no Conjunto Nacional, aqui em São Paulo, tá? No dia 5 de abril. Então já reserva essa data, coloca aí na sua agenda. E se você quiser mais informações também é só acessar o QR Code ou o link na descrição, tá bom? Bom, gente, sem mais delongas, ela é formada em administração, tem pós-graduação em marketing e especialização em liderança. Em sua trajetória profissional, passou por multinacional de eletrodomésticos, empresas de tecnologias, startup e atuou no agronegócio e agora está na indústria automobilística. Hoje está como Head de Experiência de Clientes na Volkswagen do Brasil, é coautora do nosso livro Experiência no Cliente na Teoria e Muita Prática e é apaixonada pela área de experiência de clientes e sua capacidade de transformar empresas, produtos e relações. Juliana Grunwald, Ju, seja muito bem-vinda ao nosso ACX Cast. Obrigada, pessoal. Obrigada, é um prazer gigante estar aqui, uma honra estar aqui com vocês, fazer parte do podcast. Espero que possamos construir algumas coisas muito bacanas juntos hoje. Legal, show de bola. Tenho certeza que sim. Vamos lá, Ju, vamos ao que interessa. A ideia é ser um bate-papo descontraído aqui, como todos os nossos episódios. A gente queria que você contasse um pouquinho da sua carreira. Você passou por diversas indústrias diferentes uma da outra, startup, multinacional. Como que foi essa construção de carreira? Quais foram os aprendizados ao longo da sua história? Bacana, vamos lá. Eu costumo falar para o pessoal que eu trabalho com experiência de clientes desde antes de ter esse nome bonito, esse nome chique que a gente tem hoje. Então, comecei a trabalhar logo... Comecei, na verdade, antes da faculdade, mas já estudando, comecei a trabalhar com gestão de processos e projetos. E essa gestão de processos era na época da qualidade, da ISO, da certificação da ISO. E todo mundo falava, não, a gente tem que melhorar os processos da empresa com foco no cliente. O cliente é o foco, o cliente é o final. Isso, gente, 15 anos atrás já era a pauta, mas, de novo, não tinha esse nome chique. Então, aprendi muito sobre isso, sobre redesenho de processo, entender demanda de cliente lá atrás, no primeiro estágio, com tecnologia, justamente. Fui mudando um pouquinho, trabalhei com consultoria, trabalhei em alguns tamanhos diferentes de empresa, mas encasquetei que eu queria trabalhar nessas áreas de marketing, de vendas, com cliente. Então, fui moldando a carreira para chegar aqui. Mas acho que a grande virada, que é a história que é bacana de contar, foi quando eu estava numa startup, e comecei a trabalhar com vendas. E startup todo mundo sabe como é, tem meta, tem aquela coisa, putz, tem que fechar, meio que fechar a qualquer custo. E eu me sentia mal, gente, de vender para cliente que eu sabia que não era bem alinhado. E aquilo me doía, porque meus pais são empreendedores, são pequenos empreendedores. E eu sabia que aquele dinheiro que aquelas empresas estavam botando naquela solução talvez não fosse a melhor para eles. E aquilo me doía todo santo dia. E eu fui começando a conhecer a área de Customer Success nessa startup, entender o que é, etc. E o Customer Success é justamente a área que garante que o cliente vai atingir o resultado que ele quer com a solução que ele comprou. E é quem vai mover o mundo para aquilo acontecer. Seja lá com qual feature do produto. E isso é CX, bem ou mal isso é CX. Customer Success é um dos nichos dentro do CX, a gente sabe disso.
mas é a experiência. Então, foi o peso na consciência de estar vendendo coisa para o cliente sem ter certeza que ia dar resultado que me fez migrar para essa área. E aí, sim, trabalhar para garantir sucesso do cliente. Isso também muito tempo atrás, na primeira startup que eu trabalhei. Então, de lá para cá, construindo tudo isso e chegando hoje em grandes empresas, etc. Mas, de fato, passei por pequenininhas, passei por unicórnios e agora essas multinacionais já, indústrias de fato. E é legal que seu capítulo fala disso também, né? Como você operacionalizar, como você tracionar o CX, tanto em startups, pequenas empresas com potencial grande de crescimento, como também em multinacionais, né? Fala um pouquinho disso pra gente, Ju. Bom, vamos lá. A grande diferença que eu percebi logo de cara nessa mudança entre startups e multinacionais é que a startup, a empresa de tecnologia, ela nasce para resolver um problema. Não é porque alguém fez um negócio que ama e foi encontrar alguém para comprar esse produto. Ela nasceu para resolver problema. Então, essa cultura centrada em clientes, ela vem desde o nascimento da empresa. Como é que eu vou desenhar essa solução? Como é que eu vou entregar essa solução? Como é que eu vou desenvolver ela para que o meu cliente tenha resultados? Isso é tecnologia. As indústrias já de manufatura, elas tinham alguém que fazia algo muito bem, que encontrou ali um fit e foi crescendo. Então, não é uma cultura centrada em cliente, é uma cultura centrada em produto. E são produtos muito bons, não é à toa que essas empresas são centenárias e estão fazendo o que fazem até hoje muito bem. Mas a centralidade delas é em produto, é em inovação, não é em cliente. Então, essa grande diferença é o mindset, é a cultura da empresa. Uma nasceu focada em cliente e outra nasceu focada em produto. E a mudança cultural, não sei vocês, mas para mim hoje é o que mais dá trabalho. Todo o resto, redesenhar, Sim. processo, treinamento, entrega, produto, etc., a gente faz, mas a cultura, ela vem de muito tempo. E isso é muito difícil mudar. Principalmente numa empresa de grande porte, né? Que já tem toda uma Exato, história de vários anos, né? exato, Como você muda aquilo? É que nem a gente mudar uma pessoa de 50 anos, né? Já viveu toda exatamente, uma vida, você quer que a pessoa mude, né? É difícil, exatamente. né? E você, assim, eu vejo que você passou por indústria eletrodoméstica, tecnologia, acabou de fazer uma transição de carreira, saiu da indústria de agronegócio, agora está na automobilística. O que te move a ter essas mudanças muito bruscas de segmentos diferentes? O que te leva é o desafio, é buscar algo novo? É muito do desafio, né? Eu, de fato, curto muito resolver problema e eu curto muito aprender. Eu sou muito curiosa. Então, essas mudanças, elas trazem uma riqueza de histórico. E essa pluralidade foi sempre assim. Ah, mas no segmento é sempre assim. Ah, não, mas é assim que dá certo. Isso me incomoda muito, porque nunca tem uma receita pronta. Ela até tem, trouxe sucesso, deu resultado até aqui, mas, gente, o mundo é outro. E vai ser outro daqui a 5 anos. Está mudando completamente. Então, essa cabeça de, mas a gente sempre fez assim, sempre deu certo assim. Não vou mudar, ou muda aqui um pouquinho, mas a gente sabe como é que Sim. funciona. Eu não acredito nisso. Então, para mim, essas mudanças de segmentos, eu hoje aprendi no começo desconfortável. Você tem que aprender tudo de novo. É, Você passa ali 1 ano só para aprender, pelo menos, o que é o segmento, o mercado, etc. E mudar dá um trabalho gigante. Mas a forma que a sua cabeça passa a ver as coisas, de que não precisa ser como sempre foi, não precisa ser o padrão que todo mundo faz, não precisa ser igual à concorrência, é muito legal, porque cria disrupção na empresa. Então, você traz esse conhecimento de diferentes segmentos e cria disrupção, consegue, de fato, mudar a forma de pensar. Isso, para mim, é o que move, é o que eu realmente tenho curtido muito fazer. legal. E acho que é interessante essa visão bem distinta, né? Porque você chega com a cabeça totalmente aberta, né? Exato. Você não tem os vícios, né? Digamos, você está numa empresa automobilística, vendo de outra empresa automobilística. Você já vai trazer os vícios daquela empresa, né? Exato. E agora você fica com a cabeça totalmente aberta. Vou aprender, vou entender como que funciona a cultura, como que funciona os processos dessa empresa e vou pegar todo o meu histórico de Exato. conhecimento das outras indústrias e ver o que eu consigo aplicar aqui e começar a Exatamente. inovar de novo, né? Exato. E acho que isso é interessante porque a empresa ganha muito porque traz uma visão diferente. Você ganha muito porque você está aprendendo, né? Que você falou que gosta de aprender. Você está trazendo uma visão nova, um desafio novo de, ok, meu histórico é esse, como que eu transformo isso agora nessa nova realidade, né? Exatamente. Você acha que toda essa sua construção de carreira, cada ponto da sua carreira, da evolução da sua carreira, foi importante para esse momento que você está hoje?
Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Trabalhar com gestão de processos ajudou muito por ter essa visão holística do que é a empresa. Falava-se muito na época, né? Hoje que nem se fala mais em visão holística. Mas o que é a empresa, quais são os pontos de interface com o cliente, gestão de projetos para entender de fato como entregar, como é que a gente constrói um projeto, como é que entrega, como é que garante que ele está avançando. Trabalhar com vendas e ter esse contato direto com o cliente, entender o cliente, entender como falar, como ouvir, como entregar a solução. Marketing, que também olha do cliente olha para o cliente de todas as formas, por todos os aspectos, traz a gente para cá. Porque CX, a gente sabe, não é uma área onde a gente consegue se especializar, onde a gente consegue ir lá e fazer um curso e aprender. É muito novo. Então, essa soma de conhecimentos sempre focados em cliente, ou sempre focados em melhoria, nos traz para cá, nos traz para melhoria de experiência, para olhar a experiência. A gente falou hoje em jornada do cliente, ciclo de vida do cliente, olhar ele de ponta a ponta, entender o que a gente quer entregar, quais são os pontos que são os wow moments dessa jornada. Mas justamente a diferença de área de segmentos que nos permite olhar com olhos de criança, que eu falo. Sim. Você está aprendendo, é novo aqui. Absorvendo tudo, né? Absorvendo tudo. Então, você olha para aquilo sem olhar viciado, como você falou. Sim. É tudo novo. E aí você aprende, aí você desafia. Por que é assim? Por que precisa ser assim? E é até bom usar esse chapéu. Eu falo, gente, eu vou botar o meu chapéu de novata agora e eu vou fazer pergunta boba, vocês me perdoem. Mas é uma forma de desafiar também. Por quê? Por que tem que ser assim? Por que a empresa sempre fez assim? E se fizer de tal forma, funciona? Será? A gente como comunidade, a gente sempre enfatiza muito a importância de entender várias indústrias e como está sendo aplicado o CX em várias indústrias. Porque um exemplo, sei lá, do setor agro, para o setor auto, para o setor de própria startup, tecnologia, a gente pode aplicar. A gente não precisa ficar preso realmente àquele setor nichado que a gente está, né? A gente pode pegar várias referências boas e aplicar no nosso dia a dia ali no trabalho mesmo, né? Isso é muito legal. Só um ponto antes aí para a próxima pergunta, eu acho que sempre vem um questionamento, pelo menos para mim, de CX é para todas as empresas? É para qualquer porte de empresa? Eu costumo falar que sim. Sem dúvida. Né? Sim. Você acho que pode falar mais propriedade sobre isso, né? CX é para todo mundo, né? É para todo mundo. A gente pode passar 5 horas gravando podcast aqui, gente, para contar a história. Mas, no fundo, quem paga o salário? Quem paga a conta? Quem decide comprar o produto? O serviço? O cliente. Exato. Quem não olha para a experiência tá fadado a morrer, sem sombra de dúvidas, porque tem alguém que está olhando. Sim. Tem alguém que já caiu essa ficha e está puxando, em qualquer segmento. Então... E ainda mais no cenário de hoje, né? Que a gente tem mais acesso à informação, muito mais fácil, dependendo do setor, por exemplo, o varejo, que é muito fácil você escolher mudar de marca ali, né? Então, oferecer a melhor experiência hoje, eu já acredito que é um baita de um diferencial, Exato. né? E é a experiência que é a fidelidade, né? Antigamente se falava, um cliente fiel, vamos criar fidelidade. Gente, hoje é experiência. Produto bom é o mínimo. Exato. O que a gente tem que entregar é a experiência, é entender o cliente, o que é a experiência para ele, não para gente. Exato. Então, é de fato o que diferencia. E no fim do dia somos todos clientes, né? Exato. Parece que a gente entra dentro da empresa, coloca o crachá e que a gente esquece que a gente é cliente, né? Exato. Exatamente. Todos nós somos. Por isso até que eu falei, a gente conversou na intro, que eu sou apaixonada por experiência de clientes e a capacidade de mudar empresas, pessoas e o mundo de alguma forma. Sim. Porque, gente, você tem uma experiência ruim com um serviço, você ligou para a central de atendimento de qualquer coisa que você contratou. Você sabe que, normalmente, vai ser ruim. Hoje em dia a gente trabalha para que não seja. Mas até então, vai ser ruim. Você se prepara para passar raiva. Você passou raiva aqui, sua próxima atividade você vai com raiva. Uhum. Você já vai meio pistola. Então, quando a gente trabalha com boa experiência, quando você surpreende o cliente, você sobe uma régua de comportamento, uma régua de interação que tem efeito cascata nas outras coisas que a pessoa vai fazer, que a empresa vai fazer. Então, sim, a gente tem um impacto muito bacana nessas interfaces humanas, de fato. E uma curiosidade aqui, hoje eu sou um cliente muito mais criterioso. Então, principalmente para eletrodoméstico. Porque fiz uma mudança de casa, a gente comprou eletrodoméstico e tudo mais. E hoje a minha decisão é muito mais pelo pós-venda do que pelo produto em si,
né? Lógico, hoje os produtos estão muito similares, né? Não tem muita diferença até de preço e tudo mais. Mas o que chama a nossa atenção é como é o pós-venda. O pós-venda é fácil. Se eu tiver um problema com esse produto, ele vai conseguir me atender bem, né? Então, essa percepção de cliente que está dentro da gente sempre, é lógico, a gente trabalha com CX, né? Mas, igual o Bruno falou, sempre a gente é cliente e aí levar essa percepção a todos os momentos, né? Você trouxe um ponto interessante, né? Que muitas vezes a empresa ela se preocupa com a experiência que o concorrente está dando ao cliente e se compara com aquela experiência, né? Mas eu acho que a experiência que a gente tem, né? Você adquirir uma experiência de pós-venda baseado numa compra de eletrodomésticos que você vai levar para outros segmentos, né? Total. Então, a experiência que a gente tem, independente do segmento, ela vira concorrência para as outras experiências. A gente começa a levar a nossa barra de exigência baseada nas experiências que a gente vai tendo ao longo do dia, ao longo dos anos. E não é só a experiência, a Volks me trata assim, então eu espero que a Toyota me trate assim, mas a BASF não me trata assim, tá tudo bem, porque eu não estou comparando um segmento com segmento, né? Exato. E agora, assim, a gente... É experiência, né? É isso. Independente de onde você estiver, subiu. essa régua que sobe. E a empresa que não entende isso, acho que está olhando só para o concorrente que está suficiente, também está fadada a falhar. A falhar. Ou ficar para trás. Ou ficar pra Porque trás. se ela começou a imitar agora o que o concorrente está fazendo, esse concorrente já está olhando para daqui a 10 anos. Exatamente. Então, você já está atrasado. É. Muito legal esse ponto, Cris. E a experiência no setor automotivo? Como você vê isso, assim? Gente, eu sou apaixonada por carro desde sempre, desde pequenininha. Não sei explicar porquê, mas sempre foi. Então, para mim, tá sendo uma delícia conseguir mexer com isso, porque eu sempre falo pro pessoal, a Volks vende carros. A Volks é uma empresa automotiva, montadora, vende carros. Para o brasileiro, um carro não é um carro. Um carro não é uma locomoção, um carro é um sonho. Muita gente tem carro, não tem casa. Financia o carro e não sei quantas vezes, porque é o sonho dessa pessoa. E é o que eu tenho puxado com o pessoal. Gente, a gente não está entregando um carro, a gente está entregando mobilidade. No Brasil, com a cultura que a gente tem, são sonhos. Vamos respeitar isso e vamos honrar isso e subir a régua de forma a gente conseguir surpreender as pessoas nos sonhos delas. Porque é muita coisa. Para o brasileiro é muita coisa. For perguntar para qualquer um, fazer pesquisa agora, qual é o seu sonho? Para muita gente ainda é carro. Tem tendências de mudança para o futuro, sem dúvida, mas mobilidade sempre vai ser uma questão, independente de qualquer coisa. Então, para mim, na Volks, tem essa coisa muito especial de estar realizando sonhos. Quando a gente entrega um carro, a gente entrega um sonho. Se tem problema no carro, você está atrapalhando o sonho da pessoa. Não é assim, putz, tô sem carro, vou de Uber. A pessoa contava muito com aquilo, não só pela mobilidade. Então, eu acho que o compromisso ele é muito grande quando a gente olha para o tamanho da entrega que o cliente vê no produto da empresa. Então, tem sido muito bacana. A empresa ela está muito aberta a essa mudança, sem sombra de dúvidas. O time está super aberto. Muita coisa já tem mudado de uns tempos para cá. Então, é um cenário muito bacana. Acho legal você falar de paixão, né? Porque a Volks acho que é muito icônica com isso, né? A Kombi, né? As campanhas da Kombi, as campanhas do Fusca, né? De juntar todo mundo. A gente tá em Copa do Mundo, né? Juntar todo mundo dentro da Kombi, ir assistir o jogo, bandeirão, ir pro estádio, né? A gente mandou 7 gols para a Alemanha no começo da Copa. Né? A gente devolveu 7 gols para a Alemanha. Muito bom, muito bom. Então acho que a Volks tem esse lado, né? Que também mexe muito com a paixão, né? Mexe muito com o cotidiano das pessoas, né? Variante lá atrás, né? Que é o carro station maior de levar a família para viajar, para ir para a praia, né? As crianças ali no porta-mala. Então, acho que que você falou, o carro para o brasileiro ele é muito além de só um veículo, né? De transporte, né? E acho que hoje ainda mais ainda tem a questão do Uber, tem toda essa questão que a gente está vivenciando hoje. O carro vira uma ferramenta de trabalho também, em muitos casos, né? Sem dúvida. Então, carro é paixão, é trabalho, é muita coisa além do só do carro, né? Tem uma conexão emocional muito forte, né? Então, quando eu sempre vejo assim fotos antigas e a gente vê a foto da família no carro, né? Na frente do carro, né? E a gente tem aquelas propagandas também, a Volks faz muito bem isso, que é a questão das copas, né? Então, sempre teve carro de comemoração, tal. Então, acho que é um setor super importante, ainda mais no Brasil, né? Que o pessoal tem essa relevância aí. Não, eu sou apaixonado pelas campanhas, que eu sou
publicitário de formação, né? Então, eu Uhum. estudei muitas campanhas. E, para mim, a campanha mais icônica da história é da Volks quando lança o Fusca. Uhum. Que naquela época tinha todos aqueles carros gigantes, aquelas banheironas, né? E era uma campanha simples. Era a imagem do Fusca e uma frase, pense pequeno. E aí revolucionou toda a indústria automobilística, trazendo um conceito novo, mudança de comportamento para um mercado que só comprava carros gigantes, né? Então, para mim é fantástico. Sem dúvida. Gente, eu chorei com os vídeos de onboarding, é muito bacana. É, Porque né? essa questão da marca e quanto ela quer ser próxima, quanto ela é próxima, de fato, das pessoas. Porque eles falam, a gente produz carros, mas este carro, ele não é um Volkswagen. Até que uma pessoa, uma família compre e caia a primeira gota de sorvete no seu banco novo. Uhum. Até que você se apaixone dentro do carro, assistindo um filme ou ouvindo uma música. Até que você passe por um rompimento de relacionamento e tá chorando no carro. Até que você faça uma viagem inesquecível com seus amigos, com a sua família. Eu arrepio de contar agora, porque todo mundo tem essas histórias. Sim. Então, de novo, Experiências, é sonho, né? Experiências dentro do carro. Exatamente. É. E quando a gente fala da jornada no setor automóvel, a jornada do cliente no setor auto, né? Uhum. Eu sempre vem na minha cabeça, quando a gente fala de experiência, o livro lá da Mercedes, né? Guiados pelo Guiados pelo Encantamento, do Joseph Michele. Michele, exatamente. E ele fala exatamente das 3 jornadas ali principais, né? Eu acho que é muito legal que ele traz luz a essas jornadas de uma maneira muito simples, né? Tanto a de pré-sales, sales e pós-venda. Serviço, E exato. serviço, né? Na verdade. Qual a tua visão disso? Assim, eu acho que ele trouxe uma luz muito legal, mas eu acho que tem também o desafio de a gente colocar isso em prática, né? Sem dúvida, tem muita coisa. Esse livro, a gente estava comentando isso agora há pouco, né? Tem alguns livros que todos nós já lemos. E esse é um que eu tô lendo agora, talvez pela 4ª ou 5ª vez. Eu já li e cada vez que eu busco ele, a gente quer respostas diferentes. Então, eu tô lendo agora, olhando somente para o setor E automotivo. agora fez Legal. total sentido a E sua agora leitura, faz total né? sentido. Não, eu entrei no processo, eu comecei a ler, eu falei, é minha Bíblia, vamos lá. Tudo de novo. Mas ele tem, de fato, esse mapeamento da jornada de uma forma muito bacana, muito simples. O ponto é, esse livro foi escrito, creio eu, em 2010, ou algo ali por pertinho de 2010. Isso, A jornada já é outra hoje. exato. Então, sem dúvida, algumas coisas básicas permanecem, principalmente esses macrociclos de consideração, compra e serviço. Isso se mantém, sempre vai se manter. Mas o que tem ali dentro, a gente tem tantas outras nuances hoje, tantos outros canais de contato, tantas outras informações que as pessoas têm acesso, que a jornada muda. E muitas estratégias que mudam também. A gente tem a questão da servitização, tem a questão da descarbonização. Então, muita coisa aqui no meio está mudando. Mas sim, a essência, vamos dizer, 70% a gente consegue, sem dúvida, considerar e usar. Mas tem muitas adaptações, e aí é o grande desafio que eu vejo, que não é pegar um guidebook, não é pegar uma coisa pronta, um playbook pronto, é você conseguir entender qual é essa proposta de marca da empresa, o que a empresa quer entregar, como é que ela quer se diferenciar, qual é a jornada que ela entrega hoje com essa proposta de marca, o que ela quer entregar no futuro, porque hoje a jornada está sendo entregue, a gente fala de forma ocasional. Ela não é uma jornada intencional. Até as pessoas começarem a trabalhar com CX, ela é ocasional, a jornada está lá, ela é entregue pelas áreas, como as áreas acham que tem que entregar. A gente tem a complexidade, não. A gente tem esse outro canal das concessionárias que também vão entregar do seu jeito. E como é que a gente garante alguma coisa? Como é que garante a marca? Então, esse é o nosso trabalho com experiência de clientes. É olhar para essa jornada atual, entender qual parte dela está sendo ocasional e qual está sendo intencional, garantir que a jornada futura, uma vez que a gente consiga entregar o nosso trabalho, seja essa jornada intencional com os pontos de surpresa, os wow moments muito bem feitos e alinhados com a experiência de marca. Porque eu já vi muita empresa trabalhar, a marca faz uma coisa, o marketing está lá fazendo seu trabalho, o CX está lá fazendo outra coisa e não casa, então cria dissonância para o cliente. Ele vai olhar essa experiência, ele não vai entender o que está acontecendo. Ou vai parecer estranho. Talvez não conscientemente, mas a coisa vai ficar estranha. Tem outras empresas que a gente conhece muito bem, vale citar a Apple. A gente sabe exatamente o que esperar da Apple. Exatamente. E ela nunca vai baixar esse padrão. Ela nunca vai frustrar. Ela pode surpreender muitas vezes, mas ela nunca vai frustrar a gente. Então, acho que é uma coisa que a gente sempre mira como profissionais do CX. Então, voltando no livro, ele funciona como esse playbook, de alguma forma, ele ajuda demais, mas ele já tem seus 12 anos, ou alguma coisa perto disso,
E tem todas as adaptações de cultura e de marca que a gente tem que fazer. E aí entra a gente, entra esse fator humano de como é que a gente vai fazer isso. Legal. E eu acho que um desafio muito aparente do setor também é que quem está na ponta são os dealers, né? Então, como da estratégia, tracionar na equipe, né? Na equipe da companhia, e isso tracionar ali na ponta para o dealer ali que que é a face direta com o cliente, né? Tem todo esse desafio de também trabalhar esse engajamento, esse mindset, esse fortalecimento de cultura de centralidade no cliente, né? Exato. E aí entra a frase clichê corporativa que a gente conhece desde que começou a trabalhar. A cultura vai comer estratégia no café da manhã. Total. Então, parte do nosso trabalho, não à toa, uma das primeiras coisas que a gente trabalha como profissionais de CX é a cultura. E aí um trabalho muito junto com o time de recursos humanos, com liderança, alta, média. E é complexo, né? Conseguir enxergar todas as formas de trabalhar. Mas, por isso, começamos a conversa falando de cultura. Exatamente. E voltamos para a cultura. Cultura vai ser sempre o ponto principal central da conversa, né? Só comentar um ponto, você trouxe a questão da jornada ocasional e acidental. O Ian Golden, que é um profissional super renomado no mundo CX, ele fala muito sobre isso. Só que ele fala jornada acidental e jornada intencional, que é muito isso. Então, a jornada intencional é quando a empresa de fato entende a sua jornada, capacita os colaboradores para entregar aquela jornada, para entregar aquela boa experiência. Então, você vai na Apple, você vai 10 vezes, você vai entender que 10 vezes vai funcionar daquele jeito. Pode ter um probleminha uma da jornada? Pode, que problema acontece, mas você sabe que existe uma consistência, né? E a jornada acidental é aquela que você vai 10 vezes na loja, cada vez que você for naquela loja, você vai ter uma experiência diferente, né? Então, vai depender muito do humor da pessoa que te atendeu, da forma do dia ali que trouxe, né, experiência diferente e traz essa diferença, né? E hoje, acho que quando a gente consegue entender isso, parece que fica muito mais claro, né? A gente entender, ok, hoje é uma ocasional, acidental a jornada, a gente não entende. Mas quando a gente começa a mapear isso, entender quais são os pontos de contato, quais são os gaps, onde estão as oportunidades de melhoria, parece que clareia, né? Uma visão ali no sentido de que, nossa, tá tudo aqui na minha frente, né? É mais eu entender isso, utilizar essas informações e, de fato, querer criar plano de ação para fazer a transformação acontecer, para fazer as mudanças acontecerem, né? E acho que no mundo automotivo a gente tem um desafio, né? Porque você tem a indústria, a marca, você tem os concessionários e você tem o cliente final, né? Você tem um concessionário no meio do caminho que muitas vezes é muito desafiador você trabalhar com esse concessionário para que ele atenda da forma que a indústria gostaria, né? Ele tem que ser encarado como um parceiro totalmente estratégico do negócio, né? Sim. Ali, É isso. né? Porque ele que vai se afaste ali da marca no momento, né? Então, vou comprar um carro. Se eu não tiver um atendimento legal, às vezes até quero o carro, mas, né? E acho que tem outro desafio, né? Você chega na concessionária já com todas as informações do carro, né? Hoje tem muito mais isso. Então, né? assim, se você não comprou ali é porque, de fato, alguma coisa foi ruim, né? Porque, assim, você chegou na concessionária porque você sabia o que queria. Sabia o que queria. 90% da sua tomada de decisão já está feita, né? E se você não comprou naquela concessionária, alguma coisa aconteceu naquela experiência. Exato. E é engraçado, a gente falou de tendências, digitalização, mudança de comportamento. O que a gente mais vê hoje em pesquisas de satisfação, todo o nosso trabalho, uma das principais reclamações do cliente eu sabia mais sobre o carro do que o vendedor da concessionária. Nossa. Gente, isso aparece tanto porque as pessoas pesquisam e elas têm todos os canais do mundo para pesquisar. Tá muito fácil conseguir informação. Então, uma das complexidades, um dos grandes desafios é esse. É ter essa relação de parceria com as concessionárias, porque muita gente tem essa cultura de, meu cliente interno, mas o concessionário é meu cliente. Eu falo, gente, é uma questão até de semântica. A gente tem que entender, o concessionário é um parceiro. A gente vai construir os negócios juntos. Então, tem que trazer para perto, tem que construir em conjunto, tem que chegar nesses acordos de o que a gente vai entregar. Como é que a gente faz isso juntos? Para que o cliente na ponta tenha essa experiência que, de novo, é intencional, que é o que a gente quis. Porque tem muita informação no mercado hoje. E esse amor pela marca, ele de fato é um amor pela marca. E o que o cliente espera é da marca. Uhum. E
muitas vezes concessionários, trabalham com multimarcas, ou a mesma pessoa tem mais de uma, e aí não tem essa aderência tão grande. E é um trabalho muito intenso nosso de trazer essa questão da marca. O que essa marca aqui representa? Uhum. Independente se é a Volkswagen ou qualquer outra. O que essa marca quer entregar? Como é que você vai nos ajudar a entregar essa marca para o cliente? Porque é o que ele quer. Uhum. E a gente já sabe disso, porque inúmeras pesquisas nos mostram isso. E tem várias maneiras de entregar, né, essa marca para o cliente também, porque sempre vai ter o cara mais técnico, que o cara quer saber o tintim por tintim dos cavalos, né, tal, e vai ter o cliente que é mais emocional também, né, que na verdade é mais ligado à cor, mais ligado ao design, estética, a lifestyle, entre outras coisas. Eu acho que tem tanto o cunho do profissional estar bem preparado ali com as técnicas, né, mas também muito ali com a questão do emocional do cliente. Exato. Né? E entender o que o cliente quer ouvir naquele momento. Eu brinco muito, eu conto muito essa história na Volkswagen, porque eu fui receber um carro. Existe agora, eu sei disso, existe todo um processo de entrega de veículo, ele é um processo técnico, etc. E eu fui com meu marido receber esse carro. E eu fui empolgadíssima, super feliz, era um carro super bacana, tava feliz naquele dia. A pessoa da concessionária passou meia hora discorrendo sobre aspectos técnicos. Eu não queria saber daquilo, eu queria entrar e dirigir. Uhum. Eu falava pro meu marido, você tá entendendo? Você tá ouvindo? Porque eu não tô nem aí pro que ele tá falando. Ele falou, não, deixa comigo que eu tô ouvindo. Tinha umas questões de bateria, de chave. Mas eu queria entrar no carro, e eu sou essa persona. Por que ninguém olha para isso? E, de fato, a gente vê os processos hoje, e eles são focados numa jornada específica, sem também entender as personas. E, gente, é muito difícil pensar que, putz, a marca vai definir qual é a persona, qual é a jornada, qual é as propostas de valor da marca, e o vendedor ou o entregador da concessionária lá na ponta, depois de 50 camadas no meio do caminho, vai saber identificar a persona que está falando com ele para ajustar o processo dele. Uhum. Então, de fato, tem uma complexidade bastante grande. E acho que é um cuidado também de ouvir a pessoa, né? De entender, de fazer uma leitura da situação, né? Que às vezes a pessoa tá lá, o concessionário tá lá com o capô aberto, você tá lá no porta-mala vendo outras coisas, ele tá falando um monte de coisa que não tem nada a ver e ele tá no roteiro dele, né? É no isso, script o roteiro. dele. Então, acho que o roteiro é importante, mas acho que a gente precisa também trazer uma consciência, até treinamento, né? Para transformar isso em algo ocasional, né? Ou intencional, de que, ok, eu tenho meu roteiro, mas eu posso ter a abertura aqui, a liberdade de ler a situação e falar assim, nossa, essa cliente não quer saber disso, aí, eu vou... E aí isso se conecta com o que a Ju estava falando lá desde o começo, o sonho. Qual que é o sonho daquela pessoa? É lógico, o carro mas qual que é o formato do sonho dela nesse momento, né? É um carro para a família? É um carro para ela se divertir? Ou para facilitar a vida dela para o dia a dia? Então, tendo essa essência é super importante, né? E acho que tudo isso é informação, né? Você chega numa concessionária com uma família, com 3 crianças... Exato. Provavelmente você está comprando um carro para adequar todo mundo. Então, você tem que dar um olhar especial para as crianças, né? Exato. Até para acalmar os ânimos das crianças, né? Então, fala assim, tem um espaço para vocês aqui atrás, tem uma tela de DVD para vocês assistirem o Mickey, né? Ou não, chega um jovem, solteiro, esportivo ali, sabe que é um outro perfil. Exato. Ele quer um carro ali para, né? Então, acho que essas leituras, acho que falta muito isso, né? Até em treinamento, de trazer esses soft skills, essa visão mais de empatia, de humanização, que a gente fala muito, né? Humanização dos negócios, para conseguir fazer essas leituras, né? Para conseguir entender, ok, tá chegando o cliente, qual que é a minha primeira leitura daquele cliente, né? E tentar trabalhar nesse sentido para gerar mais informação para você entregar aquela boa experiência, né? Exato. E Ju, assim, saindo um pouquinho do setor automotivo, mas falando de uma visão profissional que você é, que você se formou até aqui nisso, com uma visão bem abrangente. Você acredita que qual é o desafio, assim, no profissional que está nessa área, que está assumindo um cargo de liderança nessa área? O que você encara como um principal desafio aí para essa pessoa desenhar uma jornada de sucesso? Eu vou trazer alguns e vamos conversando, vamos discorrendo. Vamos lapidando, exato. O primeiro, acho que a gente falou sobre isso, é ter esse olhar de criança, esse olhar curioso. Muita gente fala, poxa, eu trabalho com isso há 20 anos, há 10 anos, eu sei o que eu tô fazendo e é assim.
E vem uma arrogância por trás que trava muita coisa. Então, esse olhar de criança é o do porquê. Por que é assim? Por que entrega assim? E se fizesse diferente? E tentar, de fato, explorar para saber o que está por trás disso, o que é mais profundo ali, e não simplesmente trazer o seu pacotinho e implementar. Exato. Então, tem um certo nível de adaptação, de entendimento, de humanização que é super importante. Então, tem toda essa questão do olhar de criança, de questionar. E outra coisa que a gente vê muito em qualquer tipo de empresa, porque as empresas têm muita certeza do que elas estão fazendo, mas a gente faz assim há muito tempo. Não, mas é assim que funciona. Não, mas tem que ser assim e não dá para fazer diferente. Por quê? Vem uma lista gigantesca dos porquês não dá. Eu falo principalmente pro meu time, gente, vamos começar a gravar esses porquês não dá. A gente brinca de why not, que tá no livro do Michele, inclusive. Por que não dá? Não vamos deixar isso entrar na cabeça a ponto de a gente acreditar que não dá. Porque todos nós, profissionais de CX, somos contratados para mudar as coisas. Ninguém coloca a gente lá para bonito, para gastar dinheiro ou para falar que tem. Exato. É para a gente mudar as coisas. Como é que a gente muda? Desafiando tudo isso. Então, junta esse olhar de criança com esse olhar de vamos então listar todas as crenças da empresa, voltando um pouco para a cultura, de o que funciona, o que não funciona, e a gente começa a entender como é que a gente vai mudar tudo isso. Porque é o nosso papel como profissionais de CX. O que a gente tem que mudar para melhorar essa experiência. Então, vem o olhar de criança de curiosidade, de aprender, de fato colocar essa questão de tô aqui para aprender, e depois como é que eu faço para mudar. Porque todo mundo que está lá, hoje eu ouço, né? Tô aqui há 10 anos, 15, 20, 30 anos. Tem muita certeza. Não todo mundo, não pode dizer que todo mundo, muita gente está aberta à mudança, mas a gente sabe que é o que a gente encontra. Então, entender esses porquês não dá ou o que tem que fazer e trabalhar com todas as ferramentas que a gente tem como profissionais de CX para começar a redesenhar, começar a mudar essas crenças. Então, para mim, são os dois grandes desafios, os dois grandes pontos que a gente tem que trazer. Além de toda a parte técnica, essas sutilezas do dia a dia que fazem toda a diferença para conseguir ter resultado lá na ponta. E tem a história dos 5 porquês, né? Quando você chega, você, né, tem um desafio, tem um problema, tem alguma coisa, você vai por quê, até chegar a 5 porquês, que você vai chegar nesse momento de transformação, né? De questionar, de entender onde estão as oportunidades. E acho que é muito isso, né, Jorge? Às vezes a gente fica muito preso na nossa bolha, né? E para de se questionar. Acho que parece que a curiosidade vai embora, né? Esse olhar de criança vai embora, né? E a gente entra naquele nível ali de não, é assim, sempre foi assim, vamos continuar. É que uma zona de conforto. Uma zona de conforto. E aí a transformação não acontece, né? Exato. E, gente, é o que o cérebro humano faz. A gente encontra padrões e repete padrões porque gasta menos energia do cérebro. A gente faz isso no dia a dia, indo pro trabalho, escovando o dente. A gente estava brincando numa conversa ontem, qual é a cor da sua escova de dente? A maioria das pessoas não sabe a cor da escova de dente, porque faz no automático. Então é justamente isso, o questionar é tirar do automático, que é natural do ser humano, é natural do nosso cérebro. E a gente tem que desafiar todos os dias, é o nosso papel desafiar todos os dias para sair desse padrão, para de fato conseguir se diferenciar. E eu acho um ponto super importante, eu sempre tento enfatizar isso, porque o trabalho do profissional de CX é um trabalho super estratégico, né? Porque muitas vezes depende muito da maturidade da empresa também em relação ao tema, da maturidade dos próprios líderes da empresa em relação ao tema, porque se a liderança não patrocina, eu acho muito difícil tracionar alguma mudança efetiva, né? Mas mesmo com patrocínio ou sem patrocínio da liderança num primeiro momento, o profissional ele tem que ser muito estratégico para tracionar essa mudança de uma maneira que impacte a organização positivamente e financeiramente também. Eu acho que esse é o principal ponto, né? A gente oferecer uma melhor experiência para o cliente, mas que isso traga retorno visível para a organização, né? Porque muitas vezes tem aquela barreira, muitas vezes, né? De falar, a gente vai investir em experiência do cliente. Ainda eu escuto isso, tá, gente? Estou falando porque é uma realidade. A gente ainda vai investir em experiência do cliente, mas, cara, não vai dar retorno. Pessoas de outras áreas, né? E o trabalho de CX, do profissional de CX é exatamente esse, ser um articulador e um estrategista ali para mostrar a efetividade da ação, por mais que a gente já saiba que é super importante ter esses tipos de ações, né? Esse ponto que você trouxe, acho que eu ia até complementar, né?
além de ser estrategista, ele precisa ser um evangelista também. Ele tem que criar as alianças dentro da empresa, né? Porque ele tem que chegar no marketing e falar, marketing, vem cá. A gente tem isso aqui, vamos trabalhar junto. E eu tenho que entender o código linguagem do marketing para conseguir levar a informação da forma correta. Financeiro, mesma história. Os clientes internos ali, clientes, né? Exatamente, trabalhar os clientes internos para você conseguir construir esse exército, digamos assim, de profissionais que vão levar a voz do cliente para a empresa inteira, né? Porque geralmente a área de CX é pequena. Uhum. Não tem budget, não tem investimento, né? A gente faz meio que na raça ali. Então, se a gente não conseguir criar essas alianças dentro de casa, né, dentro da empresa, esse tempo de transformação ele vai se multiplicando, vai ganhando tempo e talvez vai perdendo força, né? Exato. Até porque a gente é uma área que vem para mudar as coisas. Exato. Então a gente vai mexer no queijo de todas as outras áreas. E tem que ser muito estratégico para fazer isso e entender, de fato, com seus pares, sentar de forma muito transparente. A gente tem um objetivo em comum aqui. Como é que eu te ajudo com os teus, como é que você me ajuda com os meus e como é que em conjunto a gente atinge isso aqui. Legal. Porque, gente, é parceria, é um trabalho de parceria. A área de CX sozinha, não vou dizer que não faz nada, mas faz muito pouco. Vai dar um treinamento, vai fazer uma pesquisa. Mas tem certas limitações. O trabalho de CX, a gente fala de trabalho de guarda-chuva. Uhum. A gente vai olhar todas as interfaces, toda a jornada do cliente, quais são as áreas da empresa que tem essas interfaces, o que a gente quer mudar, né? O que a gente quer entregar diferente nessas interfaces e construir em conjunto. Nunca vai ser o trabalho de uma pessoa ou de uma área só. Legal. E, de novo, são áreas normalmente pequenas, é raro a gente encontrar uma estrutura grande. Eu tenho uma visão, um ponto de vista, até quero ouvir sua opinião, que eu acho que a área de CX não deveria ser uma área, né? E claro que exige um nível de maturidade da empresa para chegar a esse ponto, mas CX deveria ser transversal na empresa inteira, né? Tem que estar no DNA, tem que estar na cultura, né? Todo mundo tem que pensar em como colocar o cliente no centro, independente da área que ele estiver. Mas a gente sabe que numa empresa mais imatura, precisa desse núcleo de CX para conseguir puxar, para conseguir movimentar, para conseguir tracionar isso tudo, né? Você acha, no seu ponto de vista, você acha que é isso também? Você acha que a partir do momento que a empresa começa um nível de maturidade, a área de CX ela deixa de existir? Você tem alguns patrocinadores ou liderança que vai trazer o tema de CX, mas essa liderança ela vai estar espalhada na empresa como um todo, e não no núcleo, não num silo, digamos assim, de CX. Uhum. Eu acho que faz sentido, a gente pode dizer que talvez para a maioria das empresas como são hoje seja um pouco utópico, mas é o que a gente deveria mirar. Eu tenho uma coisa que eu trago de muito tempo de mão, que eu trabalhei, que é o tal do BHAG. É o Big, Hairy, Audacious Goal. Então, qual é a sua grande meta audaciosa e cabeluda que você quer atingir? Seria isso, seria nós deixarmos de ser necessários. Porque todas as áreas já têm na cultura isso tão enraizado que elas têm que olhar para o cliente, têm que olhar para as interfaces, têm que melhorar a experiência, que a gente se torna desnecessário. A gente pode talvez entregar insights, a gente pode entregar essa definição estratégica de qual é a experiência, mas as áreas trabalham por si. Sim. Então, concordo contigo, seria o nosso cenário ideal. Mas... eu tenho um pensamento com o CX como uma função administrativa da empresa. Que assim, como tem várias funções ali na empresa, CX tem que estar lá. E todo mundo tem que ter esse pensamento. É lógico que num primeiro momento a gente traciona isso, né? É um catalisador ali para tracionar, mas depende também do contexto de cada empresa, né? Com certeza. O contexto de cada empresa, porque igual a Gil falou, tem frameworks, playbooks e tal, mas a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, dependendo da cultura da empresa, tem que ver muito como aplica, né? Eu acho que tem que ser o pilar de negócio, né? Exato. Independente de ser uma área, de ser... Exato. Um time, né? O que for, ele tem que ser um pilar de negócio bem claro dentro da companhia para gerar impacto, né? A gente fala muito de experiência do cliente, encantamento, cliente feliz e tal, mas se não gerar impacto... Eventualmente morre, né? A empresa precisa de lucro, né, para sobreviver, Exato. Né? Então a gente não pode esquecer isso, né? Não pode esquecer que esse CX tem que estar conectado a métricas de negócio para elevar essa régua. Que é um dos grandes desafios que a gente tem hoje. Como a gente consegue correlacionar essa entrega de experiência, essa melhoria de processo, otimização de processo com o resultado na ponta. Uhum. É mais venda? É mais retenção? É mais facilidade para conversão? O que a gente de fato entrega? E também vem esse trabalho conjunto com as áreas. Qual é o seu objetivo? Bruno, você é meu par, qual é o seu objetivo? Como é que eu te ajudo? Então vamos trabalhar juntos. Como é que a gente mede que a gente atingiu esse objetivo? E aí vem todos esses acordos.
Mas eu diria que hoje é um dos maiores, junto com cultura, é um dos maiores desafios e pontos de atenção para o profissional. Porque todo o trabalho é muito bacana, mas a conta vai chegar. A gente vai ter que provar esse resultado. Então é importante construir, mapear e construir isso desde o começo, para a área conseguir também ganhar mais força e crescer cada vez mais. Eu acho que a gente tem alguns desafios de mercado de CX, que são algumas obsessões que o mercado está criando. Obsessão pelo número do NPS, obsessão pelo ROI da experiência, algumas obsessões e, no fim, tem que ser obsessão pelo cliente, né? Exato. A métrica é importante, mas o que está por trás daquele número? Se a gente olhar só o número absoluto, não vai fazer nada, né? Enquanto o número estiver lá acima dos 80, dos 90, tá tudo bem, esquece o que está acontecendo, porque o número tá lá bom. A questão do ROI é a mesma coisa, né? A gente sabe que CX é a longo prazo, né? Não adianta a gente começar o programa hoje e esperar que amanhã já esteja gerando resultado financeiro, né? Então, eu gosto de falar muito essa questão de onde estão as oportunidades de gerar resultados mais rápidos. E, às vezes, não é nem receita a mais, mas, às vezes, é uma economia no processo. Call center, que acho que é o exemplo mais fácil. Você tem 50 reclamações no call center por mês. Cada ligação custa, sei lá, R$1 para a empresa. Se você identificar onde estão os gargalos do porquê que os clientes ligam para o call center e conseguir ajustar alguns processos e diminuir de 50 reclamações para 30 reclamações, já tem uma otimização. Você já tem uma otimização ali de 20 ligações, R$20 no mês, você multiplica em 6, 1 ano, olha a economia que você tem. Exato. Então, a gente começa a trabalhar nessas oportunidades, identificar onde estão oportunidades para a gente gerar resultados a curto prazo, pensando no longo prazo. Porque lá na frente, com mais maturidade, mais conexão das informações, mais entendimento, a gente vai começar a conectar o que a ação está gerando, que impacto no negócio de forma muito mais clara. Mas até a gente chegar nesse nível, acho que existe, né? De novo, o Big Hairy lá, goal, né? Que a gente quer atingir, a gente quer chegar aqui. Mas para até chegar aqui, a gente tem um longo caminho para construção, para gerar esses resultados. Né? E um ponto adicional que eu acredito, complementando essa visão, Brunão, a estratégia corporativa tem que ter o highlight ali para a estratégia do cliente, né? Às vezes a gente vê a estratégia corporativa, ela cita o cliente, mas ela não cascateia para o cliente, né? E esse cascatear que é o mais importante, porque ele vai tracionar toda a mudança. Então, quando a gente liga a estratégia, falando de uma empresa que está em virada de chave, né? Quando a gente tem a estratégia corporativa e a gente faz a estratégia de CX e a gente, com base na estratégia corporativa, aí a gente consegue tracionar, fica mais fácil o trabalho tanto de cultura, como também esse trabalho de verificar quais são as guerras, né? Quais são as batalhas que a gente vai ter que enfrentar aí, né, internamente, né? E essas batalhas que são... Cabeludas. Mas sem batalha não há crescimento também, né? Eu acho que é aí que a gente desenvolve. Eu gosto de fazer muito uma analogia, já devo ter falado em outros episódios aqui, a questão do War, o jogo de tabuleiro War. A área de CX é aquilo. A gente recebe nossa missão, só que a nossa missão é sempre conquistar o mundo, né? Que é conquistar a empresa inteira. Exato. E o cliente. Exato. Então, assim, a gente precisa encontrar os aliados, né? A gente já falou sobre isso aqui. Como que a gente consegue fazer esse jogo político ali para trazer as pessoas para próximo, para a gente conseguir de forma estratégica junto. Ganha-ganha. Fazer essa transformação, né? Mas acho que o ganha-ganha, às vezes, tira as pessoas da zona de conforto. E aí elas não querem sair. Exato. E aí começa a virar as batalhas. Ele fala, não, já tô aqui, tá funcionando, eu tô gerando resultado, por que você tá trazendo coisa nova aqui para, né? Me tirar do conforto. Tá quentinho. Né? E pro cliente, o cliente não tá enxergando áreas, né? Ele enxerga a empresa como um todo. Uma pergunta para você, Júlio. Você que já passou por várias indústrias, startup, multinacional, como a gente quebra essas barreiras dos silos? Bah. Pergunta de $1 milhão. Essa é boa. Gente, tem toda a nossa caixinha de ferramentas que vai falar de estratégia, vai falar de cultura, vai falar de treinamento, etc. Mas eu acho que principalmente para a questão dos silos, é a gente, como profissional do CX, trazer essa visão da jornada, entender como ela é convertida ou traduzida em processos internos e, de novo, fazer as parcerias. Sentar com os donos dos processos e falar, ok, como é que a gente melhora e como é que nós dois vamos sair ganhando com isso?
Sim. O que daqui vai ser bom para ti, o que daqui vai ser bom para o que eu preciso entregar e como é que a gente constrói em conjunto. Eu acho que esse é o grande desafio e é esse grande soft skill que a gente tem que ter, que dificilmente vai estar nos cursos. A gente tem que saber ler pessoas, entender os objetivos, entender o que está por trás e como é que você vai construir com aquela pessoa uma relação, como vocês trouxeram, de ganha-ganha. Onde a gente vai atingir o que precisa, onde eles vão continuar atingindo ou melhorar o que eles estão atingindo, para no final o cliente lá na ponta sentir. E, de novo, por isso é um trabalho conjunto e é um trabalho que, se a empresa estiver funcionando perfeitamente bem, a gente se torna desnecessário. Sim. Porque vai estar todo mundo fazendo o que tem que ser feito para melhorar a experiência na ponta. Com a clareza do que é essa experiência, o que é a jornada intencional e que tipo de resultado ela vai dar. E que tipo de resultado a gente quer atingir. Exato. Né? Que acho que é outro problema, desafio do mercado, é, preciso fazer pesquisa. Preciso perguntar isso, perguntar aquilo. O que eu faço com essa pesquisa agora? Exatamente, né? Então, Como tracionar? A pesquisa tem um objetivo, né? Trazer alguns deveria dados. ter, né? Deveria ter. E para você, a pesquisa, vamos ouvir e vamos tracionar algumas ações em relação a isso. Mas como? Exato. Né? E aí a falta de objetivo. Se eu estou fazendo esse tipo de pergunta, por que eu quero essa informação? Né? Para responder o quê? Para resolver qual tipo de problema? Porque eu, sabendo disso, vou conseguir pegar esses dados, transformar isso em ação, né? Em mudança. E não vou gerar uma frustração no cliente, né? Que perdeu o tempo dele respondendo, dando o feedback dele e a empresa não fez nada com aquilo. Então, acho que é super importante, né? Eu vou fazer uma pesquisa, trazer o questionamento, né? Por que eu estou perguntando isso? Por que eu estou fazendo essa pesquisa nesse momento da jornada? Que tipo de informação eu quero extrair para daí pegar esse dado e transformar em ação, né? Eu acho que o mercado a gente vê muito, pelo menos na minha experiência, eu vejo muito pesquisite e pouca ação, né? É um sintoma quase, sintoma, né? exato. Pesquisite, é verdade. Porque, né? E acho que cada vez mais o engajamento das pesquisas estão diminuindo, né? As pessoas não querem mais responder isso porque sabem que não vai fazer nada com aquilo, né? Exato. E todas as marcas mandam pesquisa hoje em dia para todos os pontos de contato possíveis. Então, de fato. E tem outros modos também. Eu acho que tem a pesquisa direcionada ali com objetivo, mas tem outros modos que a gente nem precisa perguntar para o cliente, né? Sim. Hoje, no meio digital, a gente consegue captar muita informação e até... já vi alguns cases em outros lugares, que até em ambientes físicos mesmo, né? Você consegue, por câmeras e tudo mais, você consegue capturar aqui a intenção e tal. A Amazon Go. Exato, exatamente. Você entra no mercado, você está sendo monitorado e se tirou da prateleira um produto, já... colocou, contabilizou. Né? Já contabilizou. Então é muito isso. E aí eu trago uma outra obsessão pelo engajamento. Aumentar o engajamento de pesquisa. E esquece dessa questão do dado não solicitado, do dado não estruturado, que está ali nas redes sociais, em ambientes, né? Enfim. Exato. Como que a gente consegue usar tudo isso para complementar a informação do nosso cliente. E Ju, como... Desculpa, você... Não, vai lá. Não, mas se for... Não, eu ia falar só um outro dado que a gente geralmente não dá valor, é o nosso time que está em contato direto com o cliente. Os nossos call centers. Geralmente é a área mais desvalorizada na empresa, né? Coloca eles lá num galpão com um salário super baixo, mal dá água para as pessoas e eles têm... Para mim, o tesouro tá ali. Eles têm o ouro. Eles têm o ouro. Exato. Eu vou falar que, chutar um número aqui, mas 90% dos problemas, eles sabem o que está acontecendo porque eles estão em contato com o cliente. Sem dúvida. Por que não trazer essa informação para dentro de casa, né? É um dos grandes desafios, apesar de toda a modernidade que a gente tem hoje, como é que eu consolido tudo isso? Eu tô vivendo isso agora mesmo. É um dos objetivos, eu conseguir entender todos os dados que a gente tem, e não são poucos. De novo, é uma marca gigantesca. Sim. Todos os dados que a gente tem, como é que eu vou, primeiramente, consolidar esses dados, organizar esses dados. Organizar, primeiramente, né? Organizar. Digerir esses dados e transformar em ação, em actionable insights, como a gente fala. Então, é uma coisa que a gente está enfrentando hoje. Qual é a minha solução para isso? Como é que eu vou fazer isso? Gente, é muita coisa, de fato. E não só call center sem dúvida é um deles, e os times de campo. Exato. Os times de campo da marca, os times de campo dos canais. Como é que isso tudo volta pra gente também? Hoje a quantidade de informação que a gente tem de todos os lados é gigantesca, né? Então, se a gente não souber organizar, e aí tem que entrar a tecnologia, não tem jeito, né? Pra gente conseguir escalar tudo isso. Organizar, trazer o contexto para daí tomar ação. Você entra na paralisia dos dados lá, que é aquela história.
Tem que um eu faço? monte de dado ali, eu olhar para aquilo, meu Deus, o que eu faço? Exato. Exatamente. E Ju, no Isso. contexto de cenário nacional, assim, eu sei que você tem uma visão super plural de várias coisas, eu acho que isso é muito legal para todo profissional, mas no cenário de CX nacional, como que você vê, assim, como a gente tá, se a gente está evoluindo, não? Qual a sua percepção disso? Eu tenho visto muita evolução, eu tenho visto muitas empresas buscando por experiência de clientes, por profissionais, por consultoria, por, enfim, palestra, elas estão buscando. Mas por ainda não entender o que é e o trabalho que vai dar, muitas não estão dispostas a fazer. Sim. Então, Quando entende, corre, né? exato, É. não é prioridade agora. Então, tem muita gente buscando, que já é bom. A gente está nessa Uhum. fase de awareness. Olha, putz, tem um negócio legal aqui, é importante a gente começar a focar nisso. Como é que a gente vai fazer? Traz um profissional, traz um curso, bota os executivos para começar a discutir, enfim. Mas a gente está no awareness. Uhum. Pouquíssimas empresas estão, de fato, dispostas à ação. A passar essa zona do conforto e entrar no desconforto de mover. Uhum. Então a gente vê muita gente, nossos amigos, nossos papos entre nossos amigos, todo mundo sofrendo. Poxa, eu tenho um desafio, mas eu barro aqui, eu barro ali, eu barro no budget, no par, no silo, na liderança, que fala que quer, mas na hora de fazer não quer tanto assim. Uhum. Então, para mim, olhando para o ciclo de vida, a gente está nessa fase de awareness, de consideração. Tem uma coisa bacana. Como é que eu faço? Como é que eu começo a mexer? E aí tem essas poucas marcas que de fato estão investindo e de fato estão engajadas em fazer. Mas para nós, profissionais do CX, a gente está no oceano azul, né, gente? Exato. É esse Exatamente. começo. E você acha para acelerar isso é mais educação do mercado? Brunão, eu acho que educação, muito de perceber o valor de fato. Porque, de novo, é uma palavra bonita, tá bonito falar que a gente É. foca em cliente. Todo mundo vai lá na palestra, a alta liderança, fala para a imprensa, não, nós somos focados em clientes, nós temos uma área de Só de clientes. Customer Experience. Exato, Nós só de temos Customer inglês, Experience. Mas conseguir entender que isso vai te dar, de fato, resultados, e aí é o nosso desafio como profissionais provar os resultados que pode dar e começar a mover a empresa nesse sentido. Então a gente fala, sempre tem assim os pilares da estratégia 2030, 2000 e qualquer coisa que ainda vem pela frente. A área de experiência, não a área, mas a experiência do cliente, o cliente em si, ele tem que ter o mesmo nível de peso que os outros. Senão ele vai ser engolido, porque ele é muito novo. Sim. E a gente está testando, a gente está aprendendo, a gente está começando a mostrar resultado, de fato conseguir consolidar. Então ele tem que ter esse peso para que a gente tenha força de mover os silos, de mover os pares, de mover o que tiver que mover. Legal. Então é isso, é conseguir provar o resultado. Eu gostei muito do que você falou agora há pouco, trazer os pequenos. Uhum. A gente começa provando os pequenos, porque a gente tem ambições enormes. Sim. Como profissionais, como áreas, a liderança da empresa tem ambições enormes. Demora para chegar, porque a gente está mudando, gente, processo, produto, cultura. Não é fácil, não é rápido. Então, trazer esses pequenos ganhos. Eu acho que os pequenos ganhos são o fôlego extra que a gente vai conseguindo ao longo dessa jornada, porque senão... E é o ganho de credibilidade também interno, né? Sim. Que aí vai ganhando, o pessoal vai vendo a importância também, não só da questão do treinamento, porque né, tem um treinamento, mas já consegue ver o resultado ali, factível, né? Então, E acho que um ponto super importante é, nesses pequenos ganhos, faça barulho. Comemore, celebre, né? Porque você comunique. Comunique, exatamente. Porque você vai começar a expandir isso internamente, as pessoas, nossa, o que está acontecendo ali? É aquela história do sininho na área de vendas, quando bate a meta, o cara vai lá e bate o sino. O cara lá do financeiro que está em outro lugar lá vendeu, né? Vendeu. Então, acho que a gente tem que trazer essa história do sino para dentro de CX, para que a gente possa, a cada pequena conquista, a gente bater o sininho lá e mostrar, fazer todo mundo parar, nossa, o que está acontecendo ali? O time de CX ali conseguiu alguma coisa. Porque com isso a gente vai puxando a atenção das pessoas, a gente vai conquistando, a gente vai despertando interesse e a gente vai ganhando força para construir e chegar lá naquele objetivo ali que a gente quer, que é transformar tudo, né? Exato. Perfeito. Pessoal, a gente está chegando quase ao final do nosso podcast, videocast, eu sempre confundo, Bruno, é videocast, que é podcast também, né? É um podcast também. Mas eu queria fazer uma última pergunta para a Ju. Ju, qual é a dica que você dá para quem está na área, para quem vai ingressar na área, ou para quem quer desbravar esse mundo aí de experiência do cliente? Gente, tem que eu vejo, estudar incansavelmente.
tem que estudar muito. A gente, de novo, tem pouco conteúdo por enquanto, é raro encontrar conteúdo bom. Então, já tem muita gente trabalhando nisso, eu sei que tem coisa muito bacana saindo, mas tem que estudar incansavelmente, tem boas referências no Brasil, tem boas referências fora. Então, é estudar, é criar essa sua caixinha de ferramentas e estar preparado para quando as oportunidades vierem. Então, minimamente, né? Minimamente não, primeiramente estudar, ter essa base muito bem estruturada. E aí vem esse olhar curioso, de você não pegar a sua caixinha de ferramentas e achar que ela é a salvadora da vida ou a salvadora do mundo. Você vai pegar ela é só uma das suas formas de atingir o resultado. Você vai chegar em qualquer lugar. Você vai ser curioso sobre quem é o cliente, o que esse cliente quer, quem é essa marca, o que essa marca quer, o que eu tenho que fazer para conseguir chegar nesse objetivo em comum, porque normalmente eles não estão na mesma linha. Sim. Então, conseguir adaptar. Então, vem muito essa... É humildade mesmo. Essa curiosidade é humildade, né, gente? É admitir que você não sabe tudo, que você tem que aprender muita coisa, que a sua caixinha de ferramentas vai te ajudar, mas ter a humildade de aprender, de entender e, a partir daí, usar essas ferramentas para conseguir construir. Então, é essa curiosidade. É estar preparado, a gente sempre fala, estar preparado para quando vem a oportunidade ou o projeto, seja lá o que for, né? estar pronto. A sorte, né? A famosa sorte, né? A famosa sorte. Estar preparado para o momento certo, legal. Exato. É isso, né, Ju? É isso. Uma honra ter você aqui conosco. Obrigada, mais uma vez. gente. Obrigado Sempre por aceitar o nosso convite, É, né? É. Que eu Mais sei um que a convite, agenda, né? Exato. Sempre. E Ju, por favor, compartilhe para quem quiser seguir você nas redes sociais, LinkedIn e tal. Compartilhe aí as suas redes, fica à vontade. Com certeza. Obrigada. Pessoal, tanto o Instagram, LinkedIn, Juliana Grunwald, a gente consegue deixar escrito depois que vai eu sei ficar que escrito, não é vai ficar escrito. Mas é super fácil. Você escreve uma vez, você não esquece mais. É isso. Muito Gente, legal. Obrigada. Que Obrigado, honra Ju. estar com Obrigado, vocês. Cris, aí, pelo esse bate-papo. Obrigado você que está assistindo a gente. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de comprar os livros e o All Summit. Espero todos vocês lá. Ju. Parte da preparação, né? Estuda, prepara, Exatamente, esteja pronto. Ó, isso faz parte dessa construção da sua capacitação. Vamos junto. É isso. Ju, muito obrigado. Obrigada, pessoal. Prazer Obrigado, estar com Ju. vocês sempre.